Gente, eu esqueci como é que se escreve física. Lembrei. Bom dia e bom dia. Lá vem ele. Desfilando pela passarela, Rodrigão. Luz na passarela, que lá vem ela. Começou a filmar já? Provavelmente. Já tá filmando? Fala, galera! E aí, Valadares, Ipatinga, Fabriciano. Bom dia! Oi, bem. Galera, já tá dando resultado, hein? Depois eu te mostro as mensagens que me mandaram, o pessoal do online. Tem daqui também, né? Gente, então bora lá. A gente vai começar uma segunda matéria, né? O edital da coleguinha tá aqui, eu vou roubar, licença. Vibrações e ondas, né? Movimento harmônico simples, ondas elásticas, propagação, superposição, reflexão e refração, noções sobre a interferência, difração, ressonância e som. Olha que lindo, gente. As ondas, elas são muito importantes na vida da gente, principalmente atualmente, em que praticamente toda a informação ela é transmitida de um lugar ao outro por meio de ondas, tá? Então, quando você recebe uma mensagem no seu celular, quando você faz uma ligação, quando você liga a televisão ou o rádio, você está basicamente ligando ali um receptor, você está recebendo algum tipo de onda, tá? Depois eu vou contar para vocês um pouco mais sobre essas ondas. E aí, gente, as ondas, elas basicamente são o quê? Energia em propagação, tá? Vamos colocar aqui, ó. Inclusive, há 2 mapas mentais, né, sobre ondas lá no meu Instagram. Então pode tirar print, pode copiar, faz o que vocês quiserem. Tem um que é só sobre definição e outra que é só sobre elemento de ondas, tá? Eu devo lançar um esses dias sobre os fenômenos. Tô pra fazer. Então fica lá. Quer que coloque o Instagram ali de novo? Ou vocês já anotaram semana passada? Vamos colocar de novo, né? Então, @DizaFísica. Ô menino, então, eu esqueci de trazer o negócio. Mas eu vou trazer, tá? E eu quebrei o espelho. Eu comprei um espelho, gente, só pra mostrar pra vocês. Aí hoje de manhã eu coloquei o espelho na perna, ele pof no chão. O espelho tinha 2 lados, um lado plano e um lado côncavo. Adivinha qual foi o lado que quebrou? O côncavo. Justo o que eu queria mostrar pra vocês, mas eu vou comprar outro, tá? E desculpa, né? Tinha que ser logo hoje, no dia do jogo do Cruzeiro. Merda. Tomara, né? Tomara, né? Se perder, a gente já sabe. Ondas são perturbações. Que propagam energia. Sem propagar matéria. Tá? Então é importante a gente ter em consideração que ondas são energias, tá? Ela é uma propagação de energia, é uma propagação, é uma perturbação. Então você vai pegar o meio e vai perturbar ele de várias formas diferentes, tá? E nisso ele leva energia de um ponto para o outro, mas a matéria fica no lugar dela. Como assim? Pensa na onda do mar. O que a onda do mar faz? Ela vai e volta. Ela vai e volta. Se você olhar, o mar ele fica mais ou menos no mesmo lugar, né? Se você olhar no geral, ele fica mais ou menos no mesmo lugar.
Se a onda levasse a energia e a matéria junta, a gente teria o quê? O mar vai e o mar vai. E aí a gente não teria mais continente. Outro exemplo, vamos supor que eu estou segurando a extremidade de uma corda e você está segurando a outra extremidade. E aí eu começo a oscilar essa corda, ok? Se a energia fosse, e a matéria também, né? A massa, as partículazinhas da corda também, olha que louco, eu começava a balançar a corda e ela parou na sua mão. Aí não ia ser legal, né? Então, a onda, ela leva só energia. Essa é uma das coisas que eles mais perguntam, tá? Ah, a onda, ela leva partícula, ela leva matéria? Não, não leva, tá? Essa partícula, ela só fica vibrando ou para cima e para baixo, ou para frente e para trás, tá? Nós temos duas naturezas diferentes de onda. Uma é chamada de onda mecânica. A onda mecânica, galerinha, ela é uma onda que precisa do meio para propagar. O que é o meio? As partículas, o ambiente em que ela está. Então, a onda mecânica, ela vai ser formada pela vibração das próprias partículas. Por exemplo, quando eu falo, eu estou vibrando partículas de ar. Então, o som seria um exemplo de onda mecânica, tá? Quando eu balanço a corda, lembra? A corda, ela vai vibrar para poder, ok? Quer prova de que o som vibra as partículas do ar? Vou fazer uma experiência simples. Coloca a mão bem perto da boca, mas sem encostar. Você pode até encostar a ponta daqui no nariz e fala qualquer coisa. Sei lá, farofa de frango frito. Faz aí, fi. Quem não fizer, não passa, hein? Farofa de frango frito. Ah, viu? Você sentiu aí o ar dando leves batidinhas aí na sua mão? Porque é basicamente isso que você faz quando você fala. Olha só que louco, velho. Você fala, as partículas elas vão vibrando, 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 até bater no tímpano da pessoa que está te escutando, tá? E aí o seu tímpano vibra. Essa vibração, ela se transforma num código. Esse código você aprende quando você é bem pequenininho, tá? E aí você transforma isso em pensamento, ok? Então, basicamente, as vibrações, elas são as letras, as palavras, tá? Inclusive, teve um cara muito esperto que ele criou um outro código pensando nessa propriedade natural do ser humano, de interpretar barulhos e transformar em mensagens. Vocês conhecem? Código Morse. Eu só sei uma, que é 3 curtos, 3 longos, 3 curtos. SOS, tá? Então vocês lembram aquele celular Nokia antigo que ele tinha um... Aquilo era uma mensagem de socorro. E todo mundo tava colocando como apito de... é mensagem normal, né? SMS. Então era um SOS. Então, onda mecânica é aquela que utiliza a vibração das partículas do meio para propagar. Então vamos anotar isso? Onda mecânica é formada pela vibração das moléculas do meio. Só uma perguntinha aí. O que é o vácuo? Vocês sabem? Vocês sabem o que é vácuo? Ausência de partículas, né? Tem como uma onda mecânica propagar no vácuo? Não. Então, o som não propaga no vácuo, tá?
Sabe aqueles filmes tipo Star Wars, Star Trek, né? Gravidade, não, mentira, Gravidade não. Gravidade ele é tosco por si só mesmo. Esses filmes que tem explosões no espaço e que as pessoas escutam essas explosões e que o laser passa e faz... Então... Não pode. Mas vamos pensar, 80% do filme é isso, né? Imagina, 1h30 de filme você ficar lá, no silêncio. Então, né, às vezes a gente burla as leis da física para não ficar chato, né, no caso do cinema. Então, o som não propaga no vácuo. Por quê? Porque ele precisa de moléculas e o vácuo não tem, tá? Então, deixa eu só colocar aqui, ó, um exemplo extremamente importante de onda mecânica. O som. Ondas em corda. Aqueles aviões caça não sei o que lá, que faz aquela, tipo uma nuvenzinha em volta, que é muito rápido. Eles estão quebrando a barreira do som ou não? Podem quebrar. Podem quebrar. Mas o que seria quebrar? Porque o som ele tem uma velocidade de propagação. Para sair, é igual carro, né? Para você sair da sua casa, chegar aqui no centro, para você sair da sua casa e chegar no cursinho, você coloca uma velocidade no seu carro e vem embora. O som também tem uma velocidade para sair da minha boca e chegar no seu ouvido. Essa velocidade do som, ela é de 340 metros por segundo. Ou seja, a cada segundo o som anda 340 metros. 2. Voltando. Dá a noção do espaço, Palhaço. Gente, metros, isso. 340 gagueira cognitiva, né? A pessoa tá num raciocínio, aí ela para e fica naquele loop infinito. Bom, então a cada segundo são 340 metros. Vocês têm noção do quanto isso é? Dá mais ou menos aí uns 900 km por hora, mais uns 1000 km por hora. É muito rápido, muito rápido, muito rápido. A da luz eu não vou nem comentar, daqui a pouco eu falo, tá? Muito maior, tá? Gente, então, imagina um avião andando nessa velocidade. Essa é a barreira do som, ok? Ele andar na mesma velocidade que o som. Então, normalmente, o que acontece? Um carro vem, o som dele vindo chega antes do que ele próprio. Por quê? O carro andando a 60 km por hora, o som andando a 900, então você escuta o carro vindo antes dele bater em você, ok? Quando o avião está andando na velocidade do som, você escutaria ao mesmo tempo em que ele bateria em você. Olha que lindo, você não está escutando nada, de repente, pá! Né? Agora, quando ele passa a barreira do som, é porque ele está mais rápido do que o próprio som. Isso é muito legal. Então ele bateria primeiro, você levaria a porrada primeiro e daqui a pouco, pá! Entendeu? Você leva a porrada e depois escuta. Posso dar um exemplo? Pode. Quando você está andando na estrada, não é isso, é palhaçada. Aí Tá bem. o caminhão carregando um porco que ele passa no cacete. Aí passa uns minutinhos e vem o cheiro. Já viu? Ah, é verdade. Vocês já passaram atrás de caminhão de porco ou de galinha? Que o caminhão passa, beleza, você fala, olha que tanto de galinha. Aí depois de um tempo que o caminhão passa, você fica assim. Né? Tipo, a ideia é mais ou menos essa. Gente, o legal não é tão legal assim quando, né, você está no lugar, mas quando você está longe. Desculpa o pessoal de Brasília que porventura possa vir assistir essa aula. Já viram em filme que o caça passa e atrás dele as janelas vão quebrando dos prédios? Parece coisa de filme, né? Parece de ficção científica, mas isso é real. Aconteceu em Brasília, gente. Um caça passou muito baixo, acima da velocidade do som.
Então formou atrás dele um cone. E lembra que som é o quê? Vibração, né? Então o som foi vibrando, vibrando, vibrando e saiu quebrando a janela. Eu acho que é de um prédio bem bonito que tem lá, sabe? Esqueci o nome. Acho que é dos governos, acho que é da Câmara dos Deputados. É dos... Mas isso já tem tempo. Então assim, o caça passou. Aí daqui a pouco veio zoom, né? O barulho do caça assim, saiu quebrando, porque a vibração era muito grande. Foi as ondas que quebrou a... Foi. Formou um cone de som atrás, ficou muito legal. Não, aí nesse caso é outro fenômeno. Parecido, mas também de som, mas não é o mesmo que quebrou as janelas, não. É vibração na onda. É vibração também. É muito legal. Então assim, gente, dá pra explorar bastante esse assunto. Tanto é que, não sei se vocês perceberam, quando eu li lá no edital, né, tá assim... Difração e ressonância, ponto, som. Por que som? Porque tem muita coisa legal para explorar a respeito, tá? E a gente vai explorando aos poucos. Galerinha, a outra natureza que uma onda pode ter é a onda eletromagnética. Onda eletromagnética. A onda eletromagnética, ela vai ser formada por campos elétricos e magnéticos oscilantes. Sei que a gente ainda não viu essa matéria ela vai estar lá na frente, na parte de eletricidade e magnetismo, mas deixa eu dar uma ideia para vocês. Quando você tem um ímã, aqui, e você tem um pedaço de ferro e chega perto desse ímã, o que acontece? Ele atrai, não é? Quando você pega outro ímã e perto de um ímã, o que acontece? Ele pode atrair ou repelir, dependendo do lado do ímã que você coloca. Cargas elétricas também vão fazer isso. Se você pega um próton com outro próton, eles vão repelir. Se você pega um próton com um elétron, eles atraem. Elétron e elétron repele. Então ele não precisa encostar para ter força, para ter interação. Então a gente diz que em torno daquilo ali, ó, em torno daquele primeiro, tem um campo. É uma região que pode acontecer atração ou repulsão. Essa região precisa ter moléculas? O que vocês acham? Um espaço, ele precisa ter moléculas para existir? Não, o espaço em volta. O gerador precisa, né? Ou o ímã ou a carga geradora de campo precisa. Agora, aqui, ó, em volta, precisa ter alguma coisa? Para aquele negócio ser atraído? Não precisa, tá? Então, a onda eletromagnética, ela vai ser formada por uma combinação desses dois campos. Uma combinação do campo magnético com o campo elétrico. Por isso o nome super criativo, onda eletromagnética. Né? Criatividade aqui a gente deixou para quem? Pessoal da arquitetura, do design, né? Onda eletromagnética, então, é formada... Lembrando que a gente vai ver com mais propriedade esses campos lá na frente, tá? Formada por campos elétricos e magnéticos oscilantes. Vai caber. Exemplo. Luz. A luz, a onda de rádio, a micro-onda, o raio-x, o raio gama, ultravioleta, infravermelho. Deixa eu ver, esqueci alguém? Acho que não. Na verdade, deve ter esquecido, mas tá bom, né? Gente, a luz seria um exemplo, tá? De onda eletromagnética.
Quem provou isso pra gente foi um cara chamado Maxwell, em mais ou menos 1900, né? No que a gente chama de física moderna. A luz, as ondas de rádio, inclusive o aparelho de rádio recebeu esse nome, rádio, porque ele funciona com esse tipo de radiação, com esse tipo de onda, tá? A gente tem o micro-ondas, que também recebeu o nome de micro-ondas porque funciona com esse tipo de onda, tá? Micro-ondas, etc. Tá? Todas as outras que eu citei. Se vocês ficaram chocados com a velocidade do som de 340 metros por segundo, imagina a da luz, que é isso daqui, ó. A velocidade da luz, gente, ela é de 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. O que significa 3 vezes 10 a 8 metros por segundo? Depois desse 3 tem quantos zeros? 8. Tem 8 zeros depois aqui, ó. Então dá 300 mil quilômetros por segundo. É muita coisa. Por isso que é instantâneo. Você toca ali no interruptor, plim, a lâmpada acende, tá? Então, ela tem essas duas naturezas, ok? A onda eletromagnética, gente, tudo que eu falei para a luz está valendo para a onda eletromagnética. Tudo que eu falei que acontece com a luz, acontece aqui. A gente vai focar um pouquinho mais em onda mecânica, tá? Um pouquinho mais, mas eu sempre vou estar trazendo os elementos. Tudo bem? Por exemplo, a forma de propagação propagação. A onda ela pode se propagar de duas maneiras. Lembrando que propagar é sair de um lugar e chegar no outro, ok? Tipo fofoca, sabe? Você fala, ela vai. Onda é tipo fofoca, a propósito, né? As pessoas ficam, mas a história vai. Então, forma de propagação, nós temos a forma transversal. Professora, eu tenho que saber isso? Tem. Tá? Tem que saber esses nomes? Tem. Inclusive, tem uma questão que cobrou só isso. Transversal. A onda transversal, gente, é aquela que vocês já conhecem. Quando eu falo onda, é o desenho que aparece na cabeça de vocês. É aquela do zigue-zague, do sobe e desce, do vai e vem, tá? Então, onda transversal, ela sobe, ela desce. Ah, é boladinha. Parei. Gente, a onda, ela vai vibrar ali, ó, as moléculas do meio, pra cima, pra baixo, enquanto ela vai pra frente. Então ela faz isso aqui, ó. Oi? Igual o bonecão de Olinda, isso mesmo. Então a gente tem vibração aqui, ó, pra cima e pra baixo. Pra cima e pra baixo. O tempo em que ela vai, deixa eu pegar aqui um pincel. Verde. Pra frente. Tá? Essa é tranquila, a gente está acostumada com esse tipo de onda. Agora, essa daqui é que é novidade para você, tá? A onda transversal, ela vai para cima e para baixo, não é? A onda longitudinal, que é a próxima. Mas a vibração dela é de acima e para baixo ao mesmo tempo? Não, né? Ela tem que subir, depois descer. Ela sobe, depois desce. Ela sobe, depois desce. Tá? Então, vai fazendo um movimento, tipo da ola do estádio, né? As moléculas, elas ficam sincronizadas, as partículazinhas. A onda longitudinal, ela vibra também, só que ela vibra na... Então, ela faz isso aqui, ó. Então, tem momentos
momentos, né, em que as partículas, por irem para frente e para trás, elas acabam encontrando outras partículas que também estão indo para frente e para trás. Então, se juntam e se separam, e se juntam e se separam, tá? Então, a partícula, como as partículas elas estão vibrando para frente e para trás, pode ser que em alguns momentos elas se aglomerem, fiquem bem próximas. E aí, gente, como é que vai a vida de vocês? E tem momentos em que ela afasta. Aí, dali a pouco, junta de novo. E separa de novo. Junta de novo. E vocês já entenderam, né? Como é um saco ficar fazendo isso de ponte, né, de mostrar as partículas. Ah, a partícula juntou, separou, juntou, separou. Como é um saco fazer isso, ao invés da gente desenhar, né, esse aglomerado, a gente faz uma linha assim, ó, normalmente. Deixa um espaço vazio, coloca outra linha. Deixa um espaço vazio, coloca outra linha. De linhazinhas? Do Wi-Fi, pode ser? O que mais? Alto-falante também, né? Quando você desenha um alto-falante, geralmente na frente você faz o quê? Que basicamente significa áreas de compressão e áreas de rarefação. Ok? A onda longitudinal, então, ela propaga, tá? Numa direção, no caso aqui eu coloquei ela propagando na horizontal, ok? Só para lembrar que essa linha verde é a propagação. É para onde ela está indo, qual que é a direção que ela está seguindo. E essa linha vermelha, essas setinhas vermelhas que eu estou fazendo, representam a vibração. Não, compressão é a linha, rarefação é o espaço, tá? E aí, o som, por exemplo, o som, ele funciona como longitudinal. O som é um tipo de onda longitudinal, ele vai vibrando assim, ó, a gente sentiu ele batendo na nossa mão, né? Se fosse pra cima e pra baixo, a gente não sentiria. Agora, como ela vai pra frente e pra trás, a gente vibra ali, ó, o ar pra frente e pra trás, o som é um tipo de onda longitudinal. Agora, outra questão é a onda Obrigada, ônibus. Toda onda eletromagnética é transversal. Toda onda eletromagnética, todas aquelas que eu falei, luz, rádio, micro-ondas, raios gama, raios X, né? Infravermelho, ultravioleta, todas elas são ondas transversais. Foi isso que cobrou uma vez numa das provas, né? Eu só não lembro exatamente de que estado que era, mas foi daqui mesmo? Foi do CFO, inclusive, olha que legal. Gente, é porque eu pego tanta questão pra fazer que a cabeça já vira uma bagunça de saber qual ano, onde que foi, qual prova que foi. Mas eu sei que foi do Bombeiros, porque eu selecionei só questões de bombeiros, tá? Então, quando eu tava fazendo a lista de exercício de ondas, tinha lá uma questão que perguntava qual era o tipo, quais das ondas abaixo são ondas transversais, né? Aí você tinha que pegar a alternativa que tinha só onda eletromagnética. Era só pegar todas a alternativa que só tinha onda eletromagnética. Ou então excluir aquelas que tinham o som. Você resolvia a questão assim, ó. Fácil. Com a apostila a gente pode resolver essa questão. Aí vocês me lembram. Sim, quando ela chegar. Você falou que as eletromagnéticas são transversais. Aí,
tipo assim, um imã, quando ele tiver uma onda assim, vai ter outra assim. Por isso que ele se une? Na verdade, não. Na verdade, a onda eletromagnética, ela é formada por campo elétrico e magnético ao mesmo tempo. Então, se eu tiver só um ímã, ele não tem onda, entendeu? Fica mais claro quando a gente for ver movimento de cargas. Quando as cargas elas estão se movendo, elas já têm um campo elétrico e automaticamente já criam um magnético. Eu não preciso ter um ímã. Mas a ideia de se atrair é do campo, tá? Quando a gente for ver magnetismo vai ficar muito mais claro isso. Tudo bem? Bom, então, gente, elementos de onda que são importantes para a gente conhecer, ok? Um elemento de onda que é importante da gente conhecer é a crista. Posso escrever aqui, queridos? Pode? Tipo, até aqui, ó. Poxa, e aqui? Pô, eu ganhei uma linha, né? Deixa eu colocar aqui, senão eu vou esquecer. Tá? Então... elemento de onda que eu vou citar para vocês aqui é a crista. O que é uma crista, gente? Não, crista. Se alguém falasse na rua aí que você, sabe a crista? Você vai pensar na crista do galo, né? Que é aquela corcovinha que tem aqui pra cima, né? Então, aqui na nossa onda, crista vai representar a mesma coisa, tá? A crista é essa corcovinha ali, ó, pra cima. Já na onda longitudinal, a gente vai chamar de crista aquela região em que as partículas estão mais juntinhas. Então, na onda longitudinal é a área de compressão. Essa parte aqui, ó, da onda longitudinal que a gente chama de crista. Para baixo, ela vai receber também um nome bem criativo. Vale. O que é um vale, gente? É uma... Alguém gastou aí no vocabulário, cadê? Um vale é uma depressão. Que isso, hein? Ah, droga. Eu achando. Mentira, tá, gente? Significa que vocês aprenderam. Então, vale é uma depressão. No caso aqui, da onda longitudinal, vai ser aquela área de rarefação ali. Agora que vocês já sabem qual é o equivalente longitudinal lá na transversal, eu posso desenhar só transversal? Para não ter que ficar fazendo pontilhado? Aí sempre que eu falar crista, você sabe do que eu tô falando. Sempre que eu falar vale, também. Tá? Aí a gente faz só essa daqui, só a onda do vai e vem, mas tudo que eu tô falando para transversal tá valendo para essa aqui também, tá? É só para não ter que ficar desenhando as duas toda hora. E eu quase não gosto de desenhar, gente. Que isso? Outro elemento de onda que é importante, né? São as medidas que a gente vai tomar ali na onda. Então, uma das medidas importantes a gente chama de comprimento de onda. Esse comprimento de onda, ele é representado pela letra lambda, tá? Do grego, ele parece um Y de cabeça para baixo. Lambda. Lambada. Lambida. Enfim, ele parece um Yzinho. Então, se eu tiver uma onda aqui, ó, crista, vale, ok?
O comprimento de onda de uma onda, ele vai ser dado do início ao final de uma oscilação completa. E o que vai ser uma oscilação completa? Uma crista mais um vale, ou um vale mais uma crista. Não importa a ordem, só que eu preciso ter os dois. Depois que eu fiz a crista, fiz o vale, o resto é repetição. Vocês concordam? Então, para eu falar que eu tenho uma oscilação completa, uma inteira, eu tenho uma crista mais um vale, tá? Então, o lambda ele vai ser a medida horizontal ali do início da crista ao final do vale, tá? Ou, se você quiser começar aqui no vale, tá? Aí você termina lá numa crista. Mas tem outras duas maneiras também de poder medir esse lambda, que é entre duas cristas. Se eu posso medir entre duas cristas, eu posso medir entre dois vales. Uma onda ideal, ela vai ter o mesmo comprimento de onda sempre, tá? Então todas as repetições elas vão ter ali a mesma distância entre as cristas. Isso numa onda ideal. E, claro, se ela permanecer sempre no mesmo meio. Se ela permanecer tipo sempre no ar, ou sempre na água, ou sempre no vácuo, tá? Ah, uma coisa que eu esqueci de comentar. A onda mecânica não se propaga no vácuo. Chegamos a essa conclusão. E a onda eletromagnética, ela pode se propagar no vácuo? Pode. Qual que é o exemplo disso? A luz do sol, tá? Então, mecânica não pode, mas eletromagnética pode, tá? Como diria, como é que é o nome? Esqueci o nome da menininha. Minha mãe deixa. Minha mãe deixa. Menininha que não é menininha. Bom, gente, então o comprimento de onda é isso. Alguma dúvida? Não? Pessoal do online, se tiver dúvida, manda lá no direct, tá? Gente, às vezes eu dou uma pausa assim, né? É por causa do freio dos ônibus, freio do caminhão, que dá uma travada no pensamento aqui, tá? Eu não tô tendo AVC, não. Se bem que outro dia meu braço esquerdo começou a formigar, meu lado esquerdo. Eu devo me preocupar? Você estava deitado em cima dele? Não, eu tava dando aula. No meio da aula, assim, começou a dar. Braço pra cima. Esse, Braço pra cima. pra baixo. Eu terei 3 dias de vida. Gente, amplitude. Dica fantástica agora, viu? Amplitude A é a altura de uma crista ou profundidade de um vale, tá? A altura de uma crista, como assim, professora? Aqui, ó. Você tem uma crista, você tem um vale. Opa, meu vale foi lá embaixo, né? Para com isso, mulher. Ó, então, se você pega ali do meio, tá vendo? Dessa linha aqui da propagação até lá em cima, você tem o valor da amplitude. Você pega lá de cima, do meio até lá embaixo, você tem o valor da amplitude, ok? Lembra que eu falei que onda é o que leva, né, toda a informação, onda é o que traz pra gente, né, o sinal aí de celular? Sabe qual é a característica que dá a qualidade do sinal pra gente? É a amplitude. Quando a amplitude tá grande, significa que o sinal tá excelente. Agora, se essa amplitude vai diminuindo, significa que o seu sinal está diminuindo. No celular, inclusive, a gente tem um símbolozinho assim, ó. Algumas barrinhas. No meu são 4 barrinhas. E no de vocês? É um triângulozinho? São bolinhas? É o quê?
Bem, né? Antigamente era uma anteninha cheio de risquinho em cima. O que significa quando a barrinha mais alta, né, a maior barrinha tá cheia? O sinal tá ótimo, o sinal tá excelente. E o que significa quando a barrinha tá no pequenininho ali? O sinal tá fraco. Tem mais um lugar em que eu encontro sinal aí, que ele vai mudando o tamanho. Wi-Fi. Wi-Fi também, ó. Tem Wi-Fi que é só um triângulo, né? E tem Wi-Fi que é uma bolinha com uns risquinhos. E esses risquinhos vão aumentando. Então, basicamente, a amplitude, ela é a intensidade do sinal, ok? Mais uma coisa. Uma questão, ela pode ter duas alternativas iguais? Pode. Só que uma dessas alternativas pode ser a resposta? Não. Porque se eu falo, por exemplo, que a letra A é igual à letra C, a letra A não pode ser a resposta, né? Porque senão a letra C também vai ser. Vocês concordam? Algumas questões, elas falam assim, numa onda, tal característica está relacionada a qual elemento de onda? Daqui a pouco a gente vai analisar melhor isso, tá? Aí aparece lá, comprimento de onda, né? Amplitude, timbre, frequência, intensidade. Vocês conseguem perceber que tem duas alternativas iguais aí? Amplitude e intensidade serem na mesma questão como alternativa, você já pode cortar. Porque mesmo que uma delas seja a resposta, a outra também seria, aí cabe recurso. E a Fundep não vai fazer esse tipo de coisa. Geralmente não é a resposta, tá? Geralmente coloca lá amplitude e intensidade. Pode cortar, é a mesma resposta. Ok? Se você olhar a questão e uma delas for, né, responder o enunciado, para não que isso cabe recurso. Mas geralmente não é a resposta, tá? Então cuidado. Então, apareceu intensidade e apareceu amplitude, pode riscar que tá errado. Pode riscar que elas são iguais. Acontece demais isso. Bom, outra característica, né, de uma onda vai ser, outro elemento de onda, vai ser o timbre. O timbre, galera, é o formato de uma onda. Como assim o formato de uma onda? Vocês acham que toda onda é redondinha desse jeito? As ondas, elas têm vibrações na vibração. Olha que legal. Então, o timbre é o formato. Nossa, que bonito. Da onda. Tá? Então, timbre é o seguinte, eu posso ter uma onda desse jeito aqui, ó. Olha que onda bonita. Que é essa arredondada, né? Então, eu tenho essa onda desse jeito. Eu posso ter uma onda que tenha características idênticas. A única coisa que vai ser diferente vai ser o timbre. Como assim? Ela pode ter vibrações dentro da própria vibração, olha aqui. Eu posso ter inclusive uma onda quadrada. O que me impede? Então, se você perceber,
Essa onda quadrada, ela tem mesmo comprimento de onda, ela tem mesma amplitude. Eu posso até desenhar mais, mas aí o desenho vai ficar embolado, ok? Todas essas características aqui para trás são iguais. A única coisa que vai mudar é realmente a vibração ali, o desenho dela, tá? Então isso é chamado de timbre, ok? Bom, próxima característica, ela na verdade não é uma característica física, ela é mais uma característica matemática que se chama frequência, ou melhor, vamos começar pelo período. Período. Período é o tempo que uma oscilação gasta para acontecer, ok? E a onda, ela é considerada periódica, por quê? Porque ela fica repetindo essa oscilação. Consequentemente, ela fica repetindo esse tempo. O que é algo periódico, gente? Algo que repete e gasta sempre o mesmo tempo. A aula de vocês, né? Uma aula, 50 minutos. Uma aula, 4 aulas, aí você multiplica. Mas uma aula, 50 minutos, ela repete e depois repete e depois repete. Então, o que acontece? A aula é algo periódico, igual onda, tá? Então, o período é o tempo gasto em uma oscilação. A próxima característica que é a frequência. Dúvidas? Não? Então tá bom. Galera, frequência é o número de repetições por intervalo de tempo. Então a minha frequência, ela vai ser aqui, ó, um número de repetições. Deixa eu arredar para caber. Vai caber. Por tempo. Ficou bem feio, né, a letra? Meu toque não vai deixar. Sim. Número repetições. Agora ficou bonitinho. Gente, frequência é o número de repetições por intervalo de tempo. Então, se eu faço 5 repetições em 1 segundo, eu tenho uma frequência. Se eu faço 10 repetições em 1 segundo, a minha frequência ela é maior. Então a ideia de frequência é isso, repetições por intervalo de tempo. Repetições por intervalo de tempo. Frequência cardíaca, por exemplo, é batimentos por segundo. Então o número de vezes que que celular, oh meu Deus. É o número de vezes que seu coração bate por minuto, né? Ou, enfim. Então, gente, a nossa frequência, ela é isso. Se você pensar em uma repetição, apenas, uma, ela gasta qual tempo para acontecer? Uma repetição. Em valor eu não sei quanto que ele é, né? Mas eu sei o nome desse tempo, que é período. Olha que lindo, gente. A frequência é o inverso do período, tá? Aplicando a definição de frequência. E faz sentido isso, não faz? Pensa, se uma oscilação
ela gasta muito tempo para acontecer, eu vou ter menos repetições, não vou? Agora, se eu tiver um tempo bem curto para uma repetição acontecer, eu vou ter várias repetições. Elas são inversamente proporcionais. Quanto maior o tempo, menor a frequência. Quanto menor o tempo, maior a frequência. É sempre contrária. O que uma faz, a outra faz o contrário. Tá? Tipo irmão. Unidade de medida de tempo é segundo. Segundo, hora, mas segundo é o que a gente chama de Sistema Internacional de Medidas. E a de frequência pode ser 1/segundo, ou a gente prefere mais esse daqui, ó, que é o Hertz, tá? HZzinho significa Hertz. Então aqui a gente tem todos os elementos de onda que são necessários para a gente identificar uma onda. Aqui a gente tem todos os elementos que a gente vai precisar para poder caracterizar, né, uma onda. Alguma dúvida sobre os elementos? Aqui basicamente eu estou apresentando a onda para vocês de uma forma que vocês nunca viram, ou viram e esqueceram, né? Sim, sim. Não, tem a ver com timbre. E, inclusive, né, quando a gente faz, como é que é o nome? Eletrocardiograma, ele sai pra gente um papel, né, ou então aparece na telinha lá, um demonstrativo de onda. Então, quando o seu coração bate, ele coloca uma crista. Quando ele fica um tempo sem bater, coloca um vale, ok? Ou coloca batimento para crista e para vale, ok? Então, seu coração ele pode ter vibrações na vibração principal, você concorda? Ele pode simplesmente fazer isso aqui, ó. Ou ele pode fazer isso aqui, ó. Ter vibrações na vibração. Isso tem a ver com timbre. E é assim, inclusive, que a gente vai analisar se a pessoa tem sopro no coração. O que é o sopro? É uma vibraçãozinha diferente que acontece ali no meio da... Tá? Então, quem tem sopro no coração vai ter um pico e outro pico e depois outro pico, geralmente, tá? Ou eles podem representar de outra forma, mas basicamente representa-se com onda porque é a melhor representação. Tá mais próximo, tem a ver com timbre. Ok? Gente, vou apagar lá do outro lado, pode? Quem não gosta de copiar, pode printar a tela aí, ó. Tirar a foto, ligo não. Tá? Copiar, aquele famoso vou copiar depois. E nunca mais, né? Essas fotos vão pro limbo. Quem usa o Google Fotos, o Google fala assim, porque o Google ele é desaforado, né? Ele vira pra você, nossa galeria está um pouco desorganizada, gostaria de fazer uma limpeza? Aí você vê lá só foto de caderno, foto de quadro, fotos de documentos. Então printa a tela aí, ó. Não, professora, mas tem que copiar. Ô, gente, tem gente que não funciona copiando, né? Eu, por exemplo. Hã? Tem gente que não tá acostumado o quê? Ah, tá. Deixa pra lá, não é comigo. Intrometida. Lembrei. Lembra que eu falei pra vocês que a onda ela tem uma velocidade, né? A onda ela tem um tempo que ela sai de um lugar e vai pro outro, e nisso ela percorre uma distância, não é? Então, como é que a gente vai calcular essa velocidade? Antes, eu vou contar pra vocês uma característica assim muito importante das ondas, tá bom? Pessoal aí de trás, ok? Alguma dúvida, levanta a mão. Sinal de fumaça. Não, sinal de fumaça não, porque tá muito quente aqui. Enfim, dá sinal de vida aí. Opa, cadê o preto? Volta aqui, meu filho. Hã? Aprenderam agora, né, como é que pede socorro com código Morse?
A propósito, vocês têm que saber código Morse. Tá? Vocês têm que saber código, não para a prova, mas para a vida. Pelo menos um SOS. Celular pode falar. E aí? Você, bombeiro? O bombeiro, ai. Mas o código Morse ele é em barulho, entendeu? Ai, gente, é tanta coisa na história da física que é legal. É, são 3 rápidas. Tu, 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 tu. Galerinha, velocidade de propagação de uma onda, desde que ela permaneça sempre no mesmo meio, vai se manter constante. Como assim, professora? Gente, se a onda ficar sempre no ar, ou sempre no vácuo, ou sempre na água, ou sempre na parede, porque sim, ela se propaga na parede, né? Ela vai ali ter o mesmo valor sempre, ela vai ser constante, tá? Então, bora anotar isso. A onda possuirá velocidade constante se permanecer no mesmo meio. Tudo bem? Então, a onda ela vai possuir uma velocidade constante. Vamos supor que você está com velocidade constante no seu carro, tá? E essa velocidade de 40 km por hora. Tudo bem? Em meia hora, qual a distância que você vai ter percorrido? 20 km? O que você fez aí para achar esses 20 km? Eu vou andar 40 km em uma hora. Exatamente. Se a sua velocidade é 40 km por hora, em meia hora eu não ando 40, eu ando 20, não é? Então, basicamente, você fez isso aqui, ó. Para achar a distância, com a velocidade sempre no mesmo valor, é só multiplicar pelo tempo, não é? É o famoso Deus vê tudo. Ou, para aquelas pessoas que não gostam de física, o diabo vê também. Quer ver um macete bem legal? Chama o Rodrigo aí. Passou, Rodrigo. Assim, chega aí, Rodrigo. Então, para quem não conhece, esse aqui é o Deus vê tudo. Distância é igual a velocidade vezes o tempo. A velocidade era 40, não era? Então, 40 vezes meio dá 20. Tudo bem? Então, se eu quiser a velocidade apenas aqui, como é que eu faço? Velocidade, eu jogo o tempo para o outro lado, dividindo a distância. Desceu? Gente, para vocês que tem aula com o Rodrigo, ele tem um outro macete para essa fórmula. Só que fica muito mais engraçado com ele falando. Então, na hora que ele chegar, a gente pede ele para falar, tá? Então, guarda. Ele já contou pro pessoal da outra turma. Gente, então velocidade é distância sobre tempo. Qual que é a distância horizontal ali, ó, de uma onda? É a amplitude? É o comprimento de onda. Então, olha só. Velocidade de uma onda, a distância dela é o comprimento, é o lambda. E qual que é o tempo que um lambda gasta para acontecer?
Qual que é o meu nome? Período. Então a gente tem essa expressão aqui, ó. Isso, é a mesma expressão que você usa para um carro, só que aí eu usei o lambda porque é a distância horizontal da onda. E o tempo, que é o período, que é o tempo que esse lambda gasta para acontecer. Ok? Só que 1 sobre o período, aqui ó, é a mesma coisa que frequência, olha aqui. É a mesma coisa que frequência. Então, se 1 sobre período é a mesma coisa que frequência, eu posso mexer nessa fórmula aqui, ó. Transformar ela nessa daqui, ó. V é igual a lambda vezes F. Basicamente, eu peguei uma fórmula de mecânica e adaptei ela para a ondulatória. Vocês sabem que eu tenho uma filha, né, de 3 anos. Ela aparece direto nos stories. Ela tá aprendendo a falar, e criança quando tá aprendendo a falar, a coleguinha também tem, todo bicho é bichinho, não é? Ai, mamãe, olha o gatinho. Ai, mamãe, olha o passarinho. Não, passarinho já é passarinho mesmo, né? Mas enfim, olha o cachorro, o cachorrinho. Cavalo, cavalinho. E a vaca, filhote, seria o quê? Criança. Ela não sabe que é bezerro, é vaquinha. E o que a vaquinha faz, gente? Qual que é a função da vaquinha na vida, do filhotinho? A vaquinha lambe tetinha. Né? Detalhe, aonde que a teta da vaca fica? Embaixo. Então a vaquinha lambe tetinha e a teta da vaca fica embaixo. E a vaca mãe? O que a vaca mãe faz? Ela lambe quem? O filhote. Olha que lindo, gente. A vaca lambe o filhote. Mas tem outro macete que também funciona, como o Rodrigo chama bizu. A vaca lambe farinha. Professora, não faz sentido nenhum, por isso que ele é legal, né? Não faz sentido. Vaca lambe farinha. Tem um que é nojento. A velha lambe a ferida. Não é legal, né? Então, vaquinha lambe tetinha, tetinha da vaca fica embaixo, ou a vaca lambe o filhote, ok? Então, fica aí os macetes para vocês. Velocidade da onda ela é constante. Uma coisa sobre a frequência que eu não falei, mas ela só vai o período, o lambda, eles podem até ser influenciados pelo meio, mas a frequência só depende de quem está emitindo a onda. Então só depende ali, ó, da sua mão. Oi? Quanto que vale? O lambda, e o cara pode cobrar o que ele quiser. Mas ele vai te dar o... Sim, ou ele te dá no desenho, para você vir aqui e medir, ou ele te informa, lambda igual a pá. Ou ele fala, do início ao final de uma oscilação, vale tanto. Uma vez caiu no Enem, eu sei que a proposta é diferente, mas a questão ela é até legal. Sabe a ola do estádio? Em que as pessoas começam a fazer ola. Hã? Acho que eu lembro dessa questão. Então, tinha até o desenho dos bonequinhos de palito fazendo a ola, né? Era um negócio bem tosco. Mas assim, era uma questão muito bacana. Ela falava, olha, do início ao final da oscilação, a gente tem 16 pessoas. E a distância entre uma pessoa e outra é 80 centímetros. Então, você conseguiria achar o lambda? Conseguiria, né? Se eu tenho 16 e entre cada pessoa ali a gente tem 0,8, né, 80 centímetros, então era só multiplicar 16 por 80 centímetros, isso daria muitos centímetros. Tô com preguicinha de fazer conta. Tá? Mas aí você já tinha o lambda. Para achar a velocidade da onda era só você saber o tempo que ela gastava, né, do início ao final. Então é bem legal, tá? Então, essa parte inicial de ondas a gente encerra aqui, tudo bem? Essa mensagem é mais pro pessoal do online, que a gente vai continuar nessa sala com essa mesma roupa, né, com esse mesmo cabelo encebado. Mas, enfim.
A gente vai apagar o quadro agora, tá? Por isso que eu mandei vocês printarem a tela. Eu vou apagar o quadro e a gente vai começar outro assunto, ok? Então, essa parte inicial de ondas a gente terminou, beleza? Vamos começar no reboleixo. Parei. Gente, café, tá faltando café no meu sangue, então daqui a pouco a gente repõe o estoque. Galera, a gente vai começar agora os fenômenos ondulatórios, tá? São alguns fenômenos importantes da gente conhecer, que a gente já viu inclusive eles em ótica. Muito obrigada por participarem, vocês são ótimos. A gente já viu esses fenômenos em ótica, só que agora a gente vai aplicar ele para ondulatório, tá? Então, vamos começar ali com a reflexão de uma onda. Em resumo, bem resumido, reflexão é quando a onda bate e volta. Pra que precisam de mim, né? Pra nada. Então, você tem uma barreira aqui, ó. E aí, a onda vai bater nessa barreira. Isso aqui é uma parede, sei lá, pode ser? Então, a onda, ela vai, bate nessa barreira, ela bate nessa parede e retorna. Quando a onda faz isso, a gente chama de reflexão, tá? E sabe aquelas leis que a gente aprendeu na ótica, do ângulo incidente ser igual ao ângulo refletido? Estão valendo aqui também, tá? Não muda nada, é a mesma coisa. Então, para a reflexão, inclusive eu posso até colocar a barreira mais para frente, né? Que eu não vou usar o outro lado. Ela vai e volta. Então, eu vou fazer uma onda azul indo. Agora eu vou desenhar uma onda longitudinal, porque para mim é mais conveniente. Só por isso. Não tem nenhum motivo especial. Ó, a onda bateu lá. Quem está emitindo a onda? Tô nem aí, tá? E aí ela volta. Quando ela volta, a gente diz que essa é uma onda refletida. Ela não muda de cor não, tá? Eu tô mudando de cor só para vocês conseguirem diferenciar. No caso da luz, por exemplo, ela não vai mudar de cor não. Então, na reflexão, a onda bate e volta. Ela volta de medida? Hã? Não. É só para as características se mantêm, tá? Comprimento de onda, velocidade, frequência, período, amplitude, mantém tudo. É porque a coordenação motora não permite que eu faça a mesma amplitude. Gente, uma coisa sobre a reflexão aplicada ao som, que é muito importante, é o eco, tá? Porque o eco na reflexão do som. O som, ele encontra uma barreira, ele bate e volta, ok? Então, o eco é a reflexão. Só que o nosso cérebro só processa o eco se ele voltar depois de um tempo. Como assim depois de um tempo? Se o som foi e voltar muito rápido, o meu cérebro ele não interpreta que o som foi e voltou. Ele interpreta que ele saiu da minha boca e entrou no meu ouvido. Tá? Então, para que meu cérebro fala, não é a sua boca, é outra coisa que tá falando. Sabe aquela ideia de alô, 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 sabe? Para o seu cérebro identificar que não é da sua boca que está saindo esse som, e sim que ele está voltando de algum outro lugar, o tempo mínimo tem que ser de 0,1 segundos, tá? Então, o som, olha só, ele vai em 0,1 segundos. Tudo bem? Então, vamos anotar isso aqui?
para o cérebro identificar o eco, o som precisa ir e voltar no mínimo em 0,1 segundos. Assim, pode ser 0,2? Pode. Pode ser até 1 segundo? Pode. Só não pode ser menos que 0,1 segundos, tá? Então, eco é a reflexão do som. Para o cérebro identificar o eco, o som precisa ir e voltar no mínimo em 0,1 segundos. Tô só lendo pro pessoal lá atrás que não tá conseguindo enxergar. Bom? Então essa é a reflexão, tá? Já aprendeu, então não vou voltar não, tá? É desperdício de tempo. Outra coisa que o som, né, e qualquer onda pode fazer quando ela encontra uma barreira é contornar essa barreira, tá? Ela pode se adaptar para passar ali na barreira. Quando isso acontece, a gente chama esse fenômeno de difração. Sabe quando você era mais novo, que você pulava no lote do vizinho para roubar manga? Nunca fiz isso, professora, e nem voltarei a fazer. Goiaba, igual o Chico Bento faz, sabe? Professora, eu não sei quem é Chico Bento. Pelo amor de Deus, gente. Infância. Maurício de Souza, tá? Então, Chico Bento tá lá roubando as goiabas do seu Zé, eu acho. E aí, o Zé Lelé, que é um amigo do Chico Bento, fala assim: ô Chico, seu Zé tá vindo, né? Ele grita lá, né, pra ele, avisando. Aí o Chico vem correndo. Como é que o som que tá desse lado de cá do muro, ó? Ah, o desenho é... Aqui eu tenho o muro. Como é que o som que está saindo desse lado do muro vai para o outro? E aí os menininhos... Olha só. Deixa eu desenhar os meninos aqui. Ele tá lá gritando: oh! A onda, gente, olha só o que ela faz. Ela contorna o obstáculo para continuar propagando, tá? Ele tá assim, ó. Pra quem não entendeu o desenho, pra quem não entendeu a arte, tá? Hã? Ah, é verdade, a sacola da goiaba. Sacolinha verde, né? Porque é aquelas de sacolão. E a goiaba é o quê? Ela é verde também, né? Então tá cheio de goiaba lá, ó. Mas o Chico Bento é egoísta. Você sabe que ele vai roubar goiaba, mas ele não leva pro Zé Lelé não, né? Ele come tudo. Ele come 10 e leva uma pro Zé Lelé. Então a onda, ela vai mudar ali a direção de propagação, ela vai fazer curva, mas isso só acontece se essa barreira tem mesma ordem de grandeza ou tem uma ordem de grandeza comparável ao comprimento de onda, beleza? Vou anotar isso. A difração só ocorre quando a barreira tem
dimensões próximas do lambda da onda. Tá? Eu coloquei lambda ali porque senão ia ficar. A difração só ocorre quando a barreira tem dimensões próximas do comprimento de onda da onda. Então por isso que eu coloquei lambda, tá? Pra não ficar repetitivo. Então, por exemplo, a gente está aqui na nossa sala e a gente consegue escutar o barulho dos ônibus que passam. Nesse horário tem muito ônibus passando. Porque o som sobe e ele entra pela janela e chega aqui. Inclusive quem estiver nas outras salas, né, esse som ele consegue passar ali, fazendo curvinhas. Às vezes você está lá na sua casa, feliz, de boa, tentando assistir um Netflix ou estudar, porque afinal de contas é isso que vocês têm que fazer, estudar. Vocês estão lá estudando, aí de repente passa o caminhão da vassoura. É a vassoura da vassoura da vassoura. Antes era 4 por 10, né? Agora eles nem o preço falam mais, aumentou demais. Ou então é o carro do ovo, né? A galinha ficou doida, deu enchente no galinheiro. O carro tá lá na rua do seu tio. O som tá fazendo curva, fazendo curva, fazendo curva e entrando no seu quarto, né? Então, é difração, ok? A difração na luz, ela foi um pouquinho mais difícil de se encontrar. Por quê? Por causa dessa regra aqui, ó. A difração só vai ocorrer quando a barreira tiver uma dimensão parecida. O comprimento de onda da luz, gente, o lambda da luz, é tão fino quanto um fio de cabelo. O pessoal do online nem vai enxergar. O pessoal aí de trás também nem vai enxergar. Mas você pega um fio de cabelo bem fininho, o comprimento de onda da luz, essa distância aqui, ó, é menor ainda do que a largurinha ali do seu fio de cabelo. Por isso que ela não vai fazer difração numa porta. Compara a largura do fio de cabelo com uma porta. Então a luz ela não vai fazer curva, ela não vai chegar e fazer assim, uou! Não vai. Tá? Então por isso que a gente demorou um tiquinho pra descobrir a difração na luz. Mas a gente acabou descobrindo. A gente não, na verdade foi um cara chamado Young. Contei na aula passada. Muito importante também, a gente também já viu, mas agora a gente vai ver ele aplicado a ondas, é a refração, tá? É como a onda se comporta quando ela encontra uma barreira ou quando ela encontra uma mudança de meio. Reflexão, ela bate e volta. A difração, ela contorna a barreira. E na refração, o que ela faz? Ela entra na barreira, ela atravessa. Ela faz igual vocês na prova, vocês vão entrar na prova, desmascarar ela toda. Não é não? Foco na farda aí, ó. Propósito, farda é um troço caro, né, gente? Hã? Ah, mas você vai comprar? Você vai comprar. Inclusive, vocês aí, ó, preparando para ser soldado, já olha um tênis preto, tá? Para comprar. Durante o curso de soldado, você tem que usar tênis totalmente preto, um sapato totalmente preto. Sabe igual o meu assim, ó, que tem o solado branco? Pode não. Símbolozinho branco? Pode não. Tem que ser todo preto. Já vai olhando aí, porque vocês vão passar, não vão? Então já aproveita o Black Friday, né? Black Friday. Já aproveita as promoções de fim de ano para comprar um tênis em preto pro curso de soldado. Tinta sai, jovem. Você vai retocando? Oh, nossa, sua mãe que espírito de porco. E aqui é prazer de comprar um negócio. Professora, a gente é pobre, a gente não pode ter esse prazer não. Tem prazer de ganhar. A gente pode pedir de Natal, né? Ô, coleguinha, então, tô precisando de um tênis preto. Não, família, passa de bombeiro,
Gastei meu dinheiro todo estudando. Se fosse da minha família, eu ia falar, e eu com isso? Já pede o tênis e oração, né? Já pede no tênis e oração, exatamente. Mas vocês têm que confiar em vocês mesmos, tá, gente? A confiança é o primeiro passo, tá? Galerinha, aqui eu coloquei ondas planas, tá? Eu não quis inventar muita moda não, porque senão ia dar ruim no desenho. O que é uma onda plana? Ela vai propagando assim, ó, retinha, tá? Ela pode fazer curva? Pode ser assim? Pode, mas ela pode ser plana também. Isso que é o legal de uma onda. E aí, essa onda, ela tá propagando nessa direção aqui, ó. E aí ela encontra esse segundo meio. Crianças, então continuando aqui, a refração. Lembra que eu sou mãe, hein? Sou formada na artilharia de lançar objetos. Tem a manha de lançar manga. Lanço na testa ainda. Gente, a onda, ela atravessa ali e ao mudar de um meio para o outro, ela vai mudar uma característica, que é a velocidade de propagação. A velocidade, ela é constante se a onda permanecer só aqui, ó, no meio 1. Agora, quando ela vem para o meio 2, essa velocidade muda, ok? Então, lembra que a vaca lambe farinha? Vaca lambe farinha. Não, professora, eu prefiro que ela lamba o filhote. É mais carinhoso, mais fofinho. Então, vaca lambe farinha. A nossa velocidade muda. A gente vai ter características aqui mudando também. Só que eu comentei uma coisa para vocês. A frequência só depende da fonte. Só depende de quem tá ali, ó, batendo. Vamos supor que aqui seja água. Só depende de quem tá batendo na água. Ok? Então, se eu tô batendo ali na água, bate. A frequência só depende da minha mão. A frequência não muda. Ok? Então, na refração, a frequência só depende da fonte. A frequência não muda. A frequência não muda, pois só depende da fonte. Quem então vai mudar junto da velocidade? O lambda. Antes você tinha um lambidão. Agora tem o quê? Uma lambidinha. Então, a frequência não vai alterar. O lambda diminuiu. O que aconteceu com a velocidade aqui então? Diminuiu também. Lembra a lei de Snell? Aquela que relacionava velocidade com índice de refração do meio, né? Velocidade da onda com desvio. Essa onda, ela pode sofrer desvios? Pode e vai, tá? Como é que vai sofrer o desvio? Do mesmo jeito que a lei de Snell mostra pra gente. Alterou a velocidade para mais, ela desvia para um lado. Alterou a velocidade para menos, ela desvia para o outro, tá? Uma pequena observação para o som. O som em meios mais densos, como água, como ferro, tá? Metal, o som se propaga pelo metal, tá, gente? Ele fica mais rápido. Olha que legal. Porque se você lembrar, o som é uma onda mecânica, então ela depende das partículas ali, né, que estão vibrando, ok? Então, para eu transferir energia para uma partícula que está longe de mim, eu tenho que fazer isso aqui, ó, pá, não é? Pá. Então eu gasto mais tempo para fazer isso, não gasto? Isso no ar.
Agora no metal, as partículas elas estão bem próximas. Para eu transferir energia para outra, é só fazer isso aqui, ó. É mais rápido. Então o som no metal, ele é muito mais rápido. Hã? No vidro, não, ele é mais rápido também. É mais denso do que o ar, né? No ar, o som vai a 340, que eu coloquei para vocês. O valor da água, 1.300 metros por segundo. Muito mais rápido. Mais que triplica. E como fica mais rápido, a gente não consegue identificar muito bem, né? Porque lembra que a gente aprendeu a decodificar as vibrações? Né? Então, como essas vibrações elas estão chegando mais rápido ali no nosso ouvido, nosso cérebro ele fica... É tipo quando alguém fala rápido. Sabe quando alguém fala rápido demais e você não entende nada porque não quer que a pessoa está falando rápido? Então, é desse jeito. É tipo a Tata Werneck, né? Quando ela começa a falar, ela fala muito rápido, aí você não entende porra nenhuma porque ela fala muito rápido. Aí como ela fala muito rápido, você não consegue entender nada do que ela tá falando. Aí o som é diferente do que quando a pessoa fala devagar. É mais ou menos essa ideia que a gente tem aí de diferença de velocidades, tá? Mas o som continua propagando na mesma velocidade. Na mesma velocidade assim, pra mim e pra Tata Werneck. É só, tá? Então essas são os três fenômenos ondulatórios aí básicos, né? Como a luz, o som, a micro-onda, o raio-x, ele vai se comportar, né, ao encontrar uma barreira. Uma dessas três aqui, ó, caracteriza um exame muito famoso chamado ultrassonografia, em que eu uso som para poder formar a imagem. Qual desses três vocês acham que vira a ultrassonografia? Refração. Pode ter mais de uma também. O som sai do aparelhinho, entra no seu corpinho. Então ele muda de meio. Então tem refração. Só que para você identificar a imagem, ele tem que bater e voltar. Então, reflexão. Tanto é que a ultrassonografia também ela é chamada de ecografia, tá? Por quê? Porque ela funciona através de eco. Principal meio aí. Tem mais um fenômeno envolvido aí, tá? Na verdade é mais um efeito do que um fenômeno, que é chamado efeito Doppler. Doppler, topeira. Aí você na hora, Ele é. Esse vocês vão conhecer mais do que qualquer pessoa. Porque tem tudo a ver com um negócio chamado ambulância. Sabe quando a ambulância tá chegando, você tá no trânsito, aí a ambulância tá chegando, aí ela fica... É chato, né? Irritante, né? Ela tá chegando. Só que depois que ela passa por você, ela vai... O som muda. O som de agudo passa a ser grave, né? Por que que isso acontece? Por causa do efeito Doppler, tá? Se a fonte tá parada, aí vocês vão contar com muita paciência. Ela emite o som aqui, ó, numa frequência. Ok? Então, se eu tiver um ouvinte do lado de cá, que ouvinte é esse? É o Agnaldo. Oi? Do outro lado é o Timóteo? Então aqui eu tenho o Agnaldo. Tá? Desenhei só o tronco do Agnaldo. Do outro lado eu tenho o quê? O Bartolomeu.
fonte está parada, quando a ambulância está parada, o que você escuta? O mesmo barulho sempre. Isso é o que o bombeiro vai escutar. Quando você está dentro da ambulância, você escuta o mesmo barulho sempre. Sempre e sempre. Se a ambulância estiver parada, você também vai escutar o mesmo barulho. Então, a fonte, ela emite uma frequência F. A pessoa A vai escutar uma frequência FA. A pessoa B vai escutar uma frequência FB. Ok? Que são iguais. No som, frequência é igual a altura. Frequência é igual a altura. E cuidado que aqui tem pegadinha do malandro, pegadinha da física. Frequência a gente também chama de altura quando está relacionada ao som, tá? Só que a altura não é volume, coisinhas lindas da tia. A altura tem a ver com alta vibração ou baixa vibração. Alta frequência ou baixa frequência. Quando um som tem baixa frequência, um som baixo, ele é o que a gente chama de som grave. Aquela voz da pessoa assim, tipo do... Como é que é o nome daquele cara? Do... Vai quicando... Vai. Como é que é o nome dele? Vocês não sabem, né? Que bom. O que canta aquela música, quer dizer, aquele funk. Vai quicando... Vai. Famoso, verdade. Né? O Catra... Jerry Smith, esse daí, né? É um som mais... chama isso de som baixo. Cuidado. Então, se eu mandar você abaixar o som, eu tô mandando você aumentar o grave. Som alto é um som de alta frequência. Seria tipo Pablo Vittar. Um som mais agudo, sabe? A melody fazendo aquele falsete, né? Geralmente criança chorando, gato miando, cachorro latindo. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Sabe por que vocês ficam irritados quando o som tá mais alto? Quando o som tá mais agudo? Porque a frequência, ela tá relacionada com a energia da onda. E energia machuca. Então, quanto maior a frequência, maior a energia. Então, sons mais agudos fazem o que com seu tímpano? Machucam. Licença. Tem aquele tipo de pessoa que conversa com você, menino, que não sei o que lá, menino, ai, que não sei o que, menino. Fica batendo, não é? Não dá vontade de você socar a cara da pessoa? Então, se você é essa pessoa, não seja, tá? É chato. Se algum dia vocês forem conversar com a minha mãe, aconselho você sentar no sofá e ali no outro, tá? Porque minha mãe, além de bater, ela espanca. Porque ela não bate, ela só não cutuca a pessoa, ela pá! Aí você tá lá assim, você fica... Como assim? Então, só um conselho. Gente, imagina isso no seu ouvido, ok? O som grave, ele é uma carícia, né? Ele é uma batidinha de vez em quando. O som agudo é alguém fazendo isso aqui no seu ouvido, ó. Por isso que cachorro latindo, gato miando, criança, sabe? Crianças demais, você começa a ficar irritado. É o seu cérebro te mandando sair dali, porque isso tá machucando seu ouvido, tá? Então, a gente consegue escutar, por exemplo, a música, várias músicas do Catra, por exemplo. Vou pegar funk, músicas do Catra direto. Você consegue escutar várias músicas do Jerry Smith direto. Agora você não consegue escutar duas músicas do Pablo Vittar, tá? Por causa da voz, ela vai irritando a gente. É uma coisa fisiológica. A melody, então, você não consegue escutar metade da música dela, porque é muito agudo quando ela solta o falsete, né? Você não consegue, isso te irrita. Irrita porque tá machucando o seu ouvido, tá?
Então, sons baixos, som graves são geralmente mais acolhedores do que sons altos, sons agudos, tá? Aqui, por que eu estou falando isso junto de efeito Doppler? Porque quando a fonte está em movimento, a gente percebe o som de uma maneira diferente. A fonte, no caso a ambulância, ela continua emitindo o mesmo som. Só que ela está se movimentando, então ela emite a onda, aí ela vai propagar, não vai? Só que aí ela corre atrás dessa onda. Quando ela corre atrás dessa onda, ela acaba aproximando aqui, ó, do lado de cá e afastando do lado de cá. Aí ela aproxima de um lado e afasta do outro. Tá? Então aqui a distância é menor do que aqui mesmo, tá? Então eu tenho esse observador B, o Bartolomeu, ele vai escutar um som diferente do nosso Aguinaldo. Então, Aguinaldo, meu filho, Aguinaldo escuta um som mais alto ou um som mais baixo? Baixo. Baixo significa baixa frequência. Olha só as vibrações. A frequência emitida pela fonte continua sendo F, porém o Aguinaldo está escutando uma frequência menor. Agora, o Bartolomeu está do lado de cá, ó, ele está escutando várias vibrações, ó, chegando. Então ele está escutando ali uma frequência maior. Opa! Observa que a fonte está aproximando aqui, ó, desse lado. Não é isso que acontece no trânsito? A ambulância está chegando perto de você. Tá ali, ó, todo mundo aqui, um monte de carro. Aí ela tá com a sirene ligada pro pessoal sair, né? Aí ela chega. E cada vez mais agudo, né? Cada vez com volume mais alto também, porque tá aproximando. Então, aí vai batendo aquela sensação de desespero. É só eu que fico com desespero quando a ambulância tá chegando. Dá um desespero na gente, né? Por quê? Porque a frequência é mais alta. E frequência mais alta não irrita a gente, não deixa a gente em estado de alerta. Olha só, sem querer a física ajudando as pessoas. É coisa linda, gente. Só que aí depois a ambulância vai embora. Aí vai. Quando ela tá indo embora, o som fica mais baixo, né? O som fica mais grave. Então é quando ela tá afastando, tá? Então decore isso aí. Gente, frequência que é igual agudo e grave. E o volume, então? Eu falei que a altura não é volume. Volume, gente, vai ser a amplitude. Tá? Então, quando você pede para alguém alterar o som, né? Quando alguém tá falando muito baixinho, assim, desse jeito, sussurrando, é porque o volume tá muito baixo, a amplitude do som tá baixa. Mas aí quando a pessoa fala gritando, né? É porque a amplitude tá muito alta. Desculpa, o pessoal do online provavelmente tá com fone de ouvido. Você também. Então, gente, a amplitude é o volume. Então, quando pergunta lá, as notas musicais, elas representam qual característica do som? É amplitude ou é frequência? O que vocês acham? Nota musical. Frequência. Tá? Notas musicais. Por que é frequência? Porque olha só, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então você está alterando a frequência aqui, ó. Você está indo.
frequência, vibração, aguda e grave, ok? Então, amplitude representa o volume. Eu posso fazer dó, 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 dó. Mesmo dó, tá vendo? Em volumes diferentes. Vibração em amplitudes diferentes, tá? Então, amplitude é volume. Lembra aquela questão que eu falei com vocês? Sobre a altura do som. A altura do som representa qual característica física ali? Aí vai ter frequência, amplitude, intensidade. Lembra, amplitude e intensidade aparecendo juntas, você já pode cortar, tá? A altura do som é frequência. Pelo amor de Deus, gente, não marca volume, não. A altura do som é frequência, não é volume. Volume é amplitude. Eles podem perguntar também, qual característica que determina o volume? Aí tem lá altura. Muita gente vai marcar, mas essa muita gente vai ser o seu concorrente. Você não, né? Então, galerinha, o efeito Doppler, ele altera a percepção nota musical, né, no caso da frequência, e como está afastando e aproximando, acaba mexendo com a amplitude também, né? Quanto mais perto da onda sonora, geralmente ela tem uma amplitude maior. É aquela ideia do volume. É aquela ideia de aqui no centro a gente não ter o mesmo volume do que 2 ruas acima. Aqui na escola, 2 ruas acima, a gente vai ter um volume diferente do barulho, do mesmo barulho. Vou apagar este lado, porque tem mais 2 desenhinhos sobre efeito Doppler que responde àquela primeira pergunta que vocês fizeram quando eu comecei ondas, sobre quebrar a barreira do som, tá? É que a fonte estava com velocidade para a direita. E essa velocidade aqui, nessa situação, ela é menor do que a velocidade do som, tá? Para acontecer daquele jeito. Quando a fonte ela tá andando na velocidade do som, aí agora eu não vou nem colocar os menininhos não. É desse jeito aqui, ó. Olha que lindinho. Quando a fonte está andando na mesma velocidade que o som. Imagina a ambulância andando na velocidade do som. Eles andam na velocidade do som. Aí vocês podem reparar que meio que formou uma linha aqui, ó. Essa linha é o que a gente chama de barreira do som. E se a nossa fonte quebrar essa barreira do som, o que ela vai fazer? Ela vai andar na frente dessa linha, né? Vai romper aquilo ali. A ambulância vai passar você vai ver a ambulância primeiro, depois você vai escutar. Normalmente você escuta, você vê primeiro. Então olha só. Foi isso aqui que aconteceu lá em Brasília, ó. Formou esse do jato. Uma ambulância é capaz de não fazer isso não, mas um jato é capaz sim. Então forma esse cone de som, e esse cone de som, ele é capaz de sair quebrando as coisas todas, ó. Então se você imaginar essa onda em 3D, isso daqui não vira um leque, né? Ele vira um cone assim, ó, atrás. São várias esferas. Então neste caso, a velocidade da fonte é maior do que a velocidade do som, ok? E aí, se isso daqui encostar em qualquer material, vidro principalmente, sai quebrando tudo por causa da interferência que vai rolar entre as ondas ali, tá? Inclusive, eu nem vou apagar esse desenho para a próxima aula, vou apagar só daqui para frente. E agora vocês estão liberados. Até daqui a pouco. Até a próxima aula.